Olá, galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre ramificação do ficus. Como que acontece a estruturação dessa espécie aqui. Com exemplos diferentes também de tamanhos de plantas que queremos construir. Estou aqui com um ficus retusa, né? Ou microcarpa para alguns, retusa para outros, né? Sempre existe essa divergência, né? Várias divergências de informações aí. Até mesmo eu causo essa divergência. Mas enfim, nós vamos aprender como ramificar essa espécie e também a respeito dos tamanhos, né? Porque o ficus é uma árvore, né? Podemos falar aí que é uma árvore de grande porte e é uma árvore muito elástica, mas não é uma planta que o forte dela é a ramificação. Vamos dar uma olhada de perto nessa planta aqui para ver como que está a estruturação dessa planta. Eu vou fazer algumas intervenções nela e mostrar para vocês aí o passo a passo de tudo que eu for fazer. É um pequeno tronquinho, tá? Um tronco aqui de aproximadamente 3 dedos de altura. Ó. A minha intenção aqui é fazer um chorrinho, um bonsai bem pequeno. Vamos dar uma olhada aqui como que está o nebário da nossa planta. Muito interessante. O nebarinho dessa planta aqui, ó, bem distribuído. Planta formada, galera, através de uma pequena estaquinha, tá? Dá uma olhada aí, bem radial o nebário. E dá uma olhada aqui como é que eu tô, né? Uma poda foi feita aqui, tá tendo ali uma cicatrização que não foi tratada, tá? Com pasta cicatrizante, porque era uma planta que estava aqui meio de ladinho, faz pouco tempo que eu trouxe essa planta aqui para conduzi-la de perto. E estou aqui com várias linhas saindo desse tronco, já houve alguma seleção dessas linhas aqui, ok? E a ramificação do ficus, como que acontece, né? Veja bem, o ficus é uma planta de folhas alternadas. O que é uma planta de folhas alternadas? Cresce uma folha de um lado, cresce um pedacinho do galho, uma folha do outro lado, um pedacinho do galho, uma folha do outro lado. Ela não é uma planta de folhas paralelas. O que seria uma planta de folhas paralelas? Plantas de folhas paralelas são plantas que crescem uma folha do lado da outra, ó, de par em par. E essas plantas, geralmente, quando fazemos uma poda, por exemplo, eu faço uma poda aqui, ó, e fica um par de folhas, geralmente essas plantas se bifurcam no par de folha que ficou, que é algo que não acontece, né, dessa forma em plantas de folhas alternadas, como ficus, como pau-ferro também. Dá uma olhada no pau-ferro, ó. Ele tem uma folha desse lado, cresce um pedacinho aqui do tronco, uma folha do outro lado. Eu tô falando dessa maneira para não falar palavras difíceis, tá? E só para constar, viu, galera, que sobre diferenças de folhas também, veja bem, o pau-ferro, ó, isso aqui não são várias folhinhas, tá? Esse conjunto aqui, ó, é uma folha inteira, ok? Só que essa é uma espécie que tem folíolos. É como se a folha se dividisse em vários pedacinhos aqui, falando de maneira assim bem simplória, né? Voltando aqui para o ficus, galera, como que acontece, né, a ramificação dessa espécie? Que é de várias formas. O ficus, para a gente poder ramificar e construir uma estrutura, conforme vocês estão vendo nessas imagens que eu estou passando aí, todos esses ficus que vocês estão vendo são plantas construídas por mim desde estaquia. E como que acontece a ramificação do ficus, a estruturação das linhas aéreas dele? Primeiro ponto muito importante, para a gente se atentar nas linhas aéreas do ficus, o nosso tronco precisa estar pronto. Seja esse tronco propício para um bonsai pequeno, ou seja esse tronco propício para um bonsai médio, ou um bonsai grande. Então é muito importante, antes de pensarmos em estruturação aérea, pensarmos no tronco da nossa planta, ok? Porque a estruturação aérea ela vai acontecer, né, em suas ramificações secundárias, terciárias, quaternárias, quando o nosso tronco está pronto e maduro para isso, ok? E a forma de ramificar esses galhos do ficus são de várias formas, tá? Essa ramificação, ela acontece, vamos falar aqui da primeira forma de ramificação. A primeira forma de ramificação, pessoal, é quando o nosso galho cresce e fica maduro, que ele começa sozinho, tá? Sem podas, soltar esses galhos secundários aqui, ó. Dá uma olhada. Soltou um galho aqui,
outro galho aqui, ó, tem um outro galho secundário aqui. Então aqui nós temos o que? As folhas axilares, né? Que são as folhas que deram origem a esse broto aqui, ó. Essas folhas axilares é muito importante, sempre que o broto sai, né? A gente tirar essas folhas, porque isso ajuda na nossa visão e ajuda na aeração também, né? Da planta, na entrada de luz, ó. Veja aqui, ó, folha axilar, né, que deu origem ao brotinho. Essa aqui, ó, ainda não brotou, ó. Tá vendo? Essa folhinha lá, o brotinho tá bem tenro ali. Deixa eu focar, o sol tá muito quente, galera, gravando esse vídeo, por isso que eu vim pra sombra aqui. Só de estar no sol já vale um joinha, hein? Deixa o joinha aí, ó. Folha axilar aqui, tirei. Beleza. Então, veja bem, eu tenho aqui esse galho da minha planta crescendo lá, né? E de repente eu preciso entender, né, de onde eu quero que venha a minha bifurcação. Se eu quero que a minha bifurcação venha daqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e fazer uma poda na minha planta. O que eu ganhei aqui? Eu ganhei uma bifurcação. A minha planta aqui gerou, ó, uma bifurcação. Eu posso deixar esses raminhos crescer, se for o caso, ou não. Ou eu posso também ir a partir desse ponto aqui, eu posso partir, né, para o segundo ponto de ramificação no ficus, que é fazendo uma poda aqui e fazendo outra poda aqui. Veja bem, aqui eu fiquei, ó, com dois pares de folhas, né? Um par de folha, embora essas folhas aqui não sejam folhas paralelas, elas estão aqui, ó, com os entrenós próximos. E isso vai fazer com que a minha bifurcação também seja próxima, ok? Tudo isso aqui é para vocês irem entendendo, né? Como que vamos formando aí essa bifurcação do ficus. Agora, eu estou com o meu galho lá, né? E de repente eu quero a minha bifurcação. Olha, aqui eu posso escolher aonde está a bifurcação do meu ficus, ó. Por exemplo, se eu corto aqui, eu vou ter essa bifurcação neste ponto aqui. Então, de repente, eu preciso da bifurcação um pouco mais longe. Então, eu posso cortar um pouco mais lá em cima, posso eliminar esses de baixo aqui e ficar com esses lá de cima. Agora, eu preciso também utilizar do bom senso, né? Porque talvez esses galhos aqui de cima não estejam propícios, né, para receber uma poda de ramificação. O que é poda de ramificação? É a poda que fazemos para gerar ramificação. Agora, esses pontos que eu mostrei, né, que a gente já fez uma poda e já ganhamos ramificação, é uma coisa. Nós já podamos para selecionar os galhos ali, que vai ser parte da minha ramificação. Agora, se eu faço uma poda aqui para gerar ramificação, eu ainda não tenho, mas a poda é para estimular isso a acontecer. Beleza pura, mas muitas vezes, se os galhos estiverem muito jovens, nós precisamos deixar esses galhos crescerem mais, ok? Para gerar essa bifurcação. Aí, de repente, eu chego lá na minha planta, por exemplo, este galho aqui, ó, do meio. Deixa eu ver se tá dando para aparecer certinho. Este galho aqui do meio, ó, veja, aonde que tá as ramificações aqui em cima, ó, elas estão bem altas. Então, eu precisaria, para fazer uma planta pequena, eu precisaria uma ramificação a partir deste ponto. Então, nesse caso, não vai adiantar, né? Mesmo se eu fizer uma poda aqui, ó, vou fazer só para vocês verem, ó, e ficar aqui com essa bifurcação, ok? Aqui em cima, ó, esse par de ramificações aqui, né? Ainda vai estar alto, né? Vai estar distante de onde eu quero. Então, outra forma de estarmos ramificando a nossa planta, muitas vezes, é aramar. O ficus é uma planta também que tem esse terceiro ponto na questão de ramificações, que é quando temos galhos compridos, né, galhos semilenhosos, e fazemos uma aramagem nesses galhos, automaticamente, né, o ficus, quando podemos dizer, agredido, né? A palavra agredido não é uma palavra muito correta, não estou encontrando. Se você souber de alguma palavra melhor, coloca aí. Mas quando os galhos recebem a aramagem, né, existe uma certa estimulação, né, por instinto de sobrevivência mesmo da espécie, dela começar a brotar em todos os gomos, né, em todos aqui os espaços de onde o arame passa, vai surgir brotações. Então lá na frente, né, depois que esse galho estabilizar, nós podemos fazer podas, conforme nós fizemos as podas dos galhos, né, que eu mostrei para vocês anteriormente.
saindo assim com a ramificação, ok? Mas muito importante também é sempre, né, estarmos atentos ao tamanho das plantas que nós estamos trabalhando. Essa planta, por exemplo, aqui, ó, ela já está em um processo acima daquilo que nós estamos vendo com aquele ficus ali, porque ela já foi aramada e aqui nós já ganhamos, ó, várias ramificações. Nós temos aqui as ramificações secundárias, né? Aqui nós temos aqui, ó, uma ramificação secundária e temos também as nossas ramificações terciárias sendo criadas. E isso em todos os galhos aqui, ó, ramificações primárias e terciárias sendo criadas na nossa planta. E a cada vez, né, que criamos isso, que criamos essa estrutura na planta, sempre é preciso deixarmos a nossa planta crescer entre uma intervenção e outra, né, para ganharmos aí também proporção, porque essa aqui é uma espécie que nos permite muito isso, essa criação da proporção. Então hoje aqui, né, esse ficus eu vou estar fazendo uma aramagem nele. Em alguns galhos ele já recebeu aqui, ó, poda de ramificação também, veja aqui, ó, ele recebeu uma poda aqui, olha aqui as folhas axilares, ó, tirei a folha axilar, aqui eu tenho, ó, uma bifurcação aqui, tem mais um outro galho aqui para trás, ó, que também já recebeu uma poda aqui, deixa eu focar, ó, recebeu uma poda aqui, e eu ganhei também aqui, ó, uma bifurcação, dá uma olhada aqui, ó, a folha axilar, tirei a folha axilar, e é isso que eu vou estar fazendo em toda essa planta aqui, ó, tirando as folhas axilares, porque a retirada das folhas axilares vai fazer o quê? Vai fazer a minha visão ficar um pouco melhor sobre as linhas que a planta está me dando, ok? Isso vai ajudar eu visualizar as linhas e a forma de conduzir essas linhas também. E isso ajuda muito também a entrada de luz no interior da planta, porque isso é algo muito importante, a entrada de luz no interior. Isso um pouco mais adiante no bonsai, né, que é uma coisa assim, posso dizer até avançada na arte do bonsai, compreender isso, a importância da entrada de luz na planta, principalmente quando temos aí plantas prontas, né? Precisamos sempre estar fazendo aí algumas trocas para que o nosso bonsai fique sempre bem estruturado aí nessa questão que eu chamo também aí de poda de troca, beleza? Eu estou até analisando a minha planta aqui, eu iria nesse momento fazer uma aramagem, mas eu vou aguardar mais um pouquinho. Tá vendo como que entra o bom senso na arte do bonsai? É muito importante o bom senso na arte do bonsai. Porque veja bem, eu tenho esse galho aqui, ó, que ele está muito comprido, né? E ele é um galho que está até ganhando um crescimento apical forte. Eu vou fazer uma poda de ramificação aqui, ok? Poda feita. Veja aqui, ó, fiquei com 2 pares de folhas, né? E essa ramificação ela vai poder surgir nesse. Vou abaixar. Vou abaixar. Decisão tomada. Uma bifurcação aqui nesses galhos, ó. Os outros ainda estão tenros. Eu iria aramar essa planta toda hoje, mas eu vou deixar aqui, né, no decorrer do vídeo eu estava analisando direitinho, vai ser melhor eu esperar esses galhos aqui amadurecerem mais um pouco, ok? Vou estar fazendo uma poda nesse galho que está subindo aqui, vou trazer ele mais um pouquinho para trás, esperar ele se ramificar mais um pouco, então, e esperarei os galhos se desenvolverem mais para a aramagem e vou estar atualizando com vocês, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo quando eu for aramar essa planta aqui e vou estar falando com vocês sobre a distribuição dos galhos, né, em plantas que são confeccionadas dessa forma, porque às vezes nós temos plantas com galhos alternados, né, como é o caso dessa aqui, que tem aqui um patamar, um segundo galho aqui, um galho de fundo, mas essa aqui já é uma planta que tem galhos aí saindo em várias formas aqui do tronco da planta. Um pouco diferente, tá, da jabuticaba que vocês viram aí, alguns vídeos sobre as jabuticabeiras aí no nosso canal, né, onde nós estamos fazendo aquele trabalho que vai ser muito legal também. Beleza? Fica essas dicas sobre a ramificação do Ficus retusa.
Aí alguém vai perguntar, Diogo, e o Ficus benjamina, se aplica também essa técnica? Se aplica também, mas o Ficus benjamina é um ficus bem mais difícil de obtermos ramificações, mas se aplica da mesma forma, tá ok? Ajudou o vídeo um pouquinho a entender sobre as questões da ramificação do ficus? Deixa aí nos comentários e não se esqueça também da nossa escola de bonsai online, ok? Ah, galera, e só para lembrar, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tô com a camiseta do BSM, né? Isso aqui é um trabalho da Green Neutral, né? Procura lá no Instagram Green Neutral, vai ser bem legal aí vocês conhecerem os trabalhos deles. Dá para você comprar a camiseta do Bonsai Sul de Minas e também aí outras camisetas com temas orientais, beleza pura? E venha participar da nossa escola de bonsai online que está esperando por você, com todos os passo a passos possíveis e impossíveis, e tudo aquilo que não está sendo possível a gente cria para que seja possível para você alcançar também os seus objetivos dentro da arte do bonsai. Vem ser aluno da Escola de Bonsai BSM. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.